sua Bíblia em Lucas 21:19, Jesus trazendo algumas exortações sobre o final dos tempos, destruição do templo de Jerusalém, sobre as coisas que iriam acontecer. Ele diz um texto muito importante, que eu sempre gostei muito desse versículo. Ele fala sobre uma obra pacífica, uma obra de paciência, uma obra de progresso, e que deve ser o meu alvo e o seu alvo. O que está escrito em Lucas 21, versículo 19? Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Podeis assentar. Pastor, o que é que Jesus estava querendo dizer? Ele estava falando aqui um sermão sobre o final dos tempos, sobre as situações que viria. E ele diz assim, que se vocês não tiverem domínio próprio, se vocês não tiverem controle, se vocês não forem donos de si mesmo, vocês não irão conseguir. E ele fala sobre uma virtude chamada paciência. E a paciência aqui ele não fala sobre letargia, ele não fala sobre marasmo. Ele fala sobre uma obra contínua, sobre uma obra de perseverança. E eu só posso conquistar a minha alma, eu só posso ser dona de mim mesmo. Você está entendendo a conotação, ser dono de si mesmo, e você vai poder entender melhor no discorrer da mensagem. Se eu tiver uma obra de paciência, de longanimidade, se eu dia após dia ir galgando, montar esquema, trabalhar sob disciplina, até conseguir ter domínio sobre eu mesmo. Possuir a alma significa você não ser traído pela própria vontade. Você não ser flagrado pelo próprio querer numa situação desconfortável. Possuir a própria alma é você querer alguma coisa e aprovar aquilo e concluir. Possuir a alma é você concluir sonhos, concluir projetos. Possuir a sua alma é você estar em paz com você mesmo e aprovar aquilo que pensa, aquilo que sente e aquilo que faz. Possuir a alma é você não ter nenhuma briga ou luta acirrada dentro de si, do qual te rouba a paz. Mas possuir a sua alma é você ter decretos particulares que venham dominar sobre qualquer levante da alma. Dá para entender inicialmente? Jesus diz que em uma obra de perseverança, de afinco, de dedicação, chamado paciência, eu devo exercitar para que eu possua a minha alma. Sua alma é sua? Ou é de seus desejos, de seu passado, de seus traumas, de suas feridas, de seus sonhos, de sua soberba, de seu orgulho, de seus sentimentos? Eu quero falar o primeiro ponto de partida que você deve trabalhar para que você possua a sua alma, para que você aguente o final dos tempos. Você tem que ter paz com você mesmo. Existem muitos crentes, isso não é uma margem pequena não. É uma margem muito grande de crentes amotinados, de crentes que estão em guerra consigo mesmo. Eles vêm aos cultos, ouvem a palavra, almejam algo, sentem outro e faz outro. Isso nada mais é do que motim, uma guerra interior. Quando Jesus disse, eu deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo, ela é derivada de situações das quais não vou comentar agora. Mas eu quero falar da paz de Cristo, que vem por meio do principado dele, do governo dele dentro da alma. Como é que você vai fazer paz com você mesmo? Qual é a maneira que você vai ter paz com você mesmo? Enquanto, eu vou dar um exemplo bem fácil para você. Existem duas maneiras de parar um veículo. Primeira maneira de parar um veículo que está em uma velocidade de 120 por hora é você colocar vários galhos de árvores
na frente dele, bem adiante. Então você vai parar esse veículo. Só que você vai parar com um custo. Não é verdade? Qual é o custo? O custo do veículo. Mas existe outra maneira de você parar no veículo. Com todos os recursos que você tem dentro dele. Que foi feito justamente para isso. Há duas maneiras de parar você. Com os recursos que Deus colocou dentro de você, do qual o Espírito Santo vai apurar, vai transformar, ou então com barreiras exteriores, e aí tem custo. Quais são as maneiras que eu quero ser parada? Quais são as maneiras que nós queremos alcançar esse tal de domínio próprio? Primeiro passo é você começar um progresso para que você tenha paz com você mesmo. E a única maneira de você ter paz com você mesmo é você trabalhar em vários critérios pequenos, mas graduais, e ir crescendo. Primeiro critério, você tem que entender que você não manda. Quanto mais você se sente dono e ter autoridade, mais guerra você vai ter. Quem tem mais preocupação com a firma? O proprietário ou o empregado? Por causa da responsabilidade. Primeiro passo para você ter paz é você ser servo. E entender que Deus é o Senhor. E começar aí a ter paz sabendo que Deus, Ele é soberano, absoluto e responsável por todas as questões da sua vida. É só você ir pouco a pouco, interpretando a voz de Deus e obedecendo a voz do Senhor. Então, o primeiro meio que você tem condições de ter paz é você gostar de ser servo. Ser servo não é para qualquer um. Você tem que gostar de servir. Gostar de não ficar no comando, mas de receber ordem. Pergunta para o teu irmão, você gosta de receber ordem? O servo gosta de receber ordem, ele fica todo contente quando o seu senhor dá uma ordem para ele, porque ele vai ser útil. Quando é que começa a sua paz? Quando você desenvolve um paladar, um gosto pela obediência. A obediência traz a paz. Quando você começa a desenvolver uma aptidão, uma empatia pela obediência, você começa a ficar mais tranquilo, mais seguro, mais confiante, porque você sabe que é só fazer o que Ele quer que você faça, que vai dar tudo certo. Eu quero que você vá comigo em Romanos capítulo 14, versículo de número 22. Segunda situação para que você tenha paz, primeiro, aprenda a obedecer, goste de ser obediente, vai vir a tranquilidade, vai vir o sossego. Segunda situação, não faça coisas que irão trazer para você culpa ou condenação. Não peque. Não erre. Existem pessoas que estão engasgadas, porque erram, vivem errando. Se você quiser manter uma vida de paz, acerte, aprenda a acertar. Acertar não é difícil. É só você fazer o que tem que ser feito. Quando é que a gente erra? A maioria das vezes que as pessoas erram, elas querem fazer mais daquilo que foi pedido. Eu não quero fazer mais do que o meu Senhor me ordena e nem menos. Fazendo mais, eu sairei do controle. Fazendo menos, eu serei contraproducente. Então, eu quero fazer só o que o meu Senhor manda. Qual é a primeira regra para ter paz? Vamos ver se você lembra. Eu falei agora. Aprender a obedecer e ser servo. Qual é a segunda regra para você ter paz que eu falei agora? Não escutei. E você não errar, o que você tem que fazer?
acertar. Se você viver uma vida cometendo erros, o que vai acontecer com você? Você vai se virar contra si mesmo. Você vai começar a não gostar de você, você vai começar a se rejeitar, você vai começar a se boicotar. Isso é comum. Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Sansão, isso aconteceu com muitas pessoas. Quanto mais você cometer erros, mais você vai se virar contra você mesmo. Isso é uma coisa, veio do pecado original. Não tem como você lutar. Então a palavra do Senhor diz assim, então a primeira regra para você ter paz, goste de ser servo. Goste de obedecer. Goste de servir. Goste de fazer o melhor. Segundo, não erre. Comece a acertar, comece a fazer coisas certas. Falava, não falo mais. Agia, não ajo mais. Vivia, não vivo mais. Comece a fazer certo. Você vai perceber que uma paz muito grande vai encher seu coração. Quero ler com você o que Paulo diz em Romanos 14, 22. Ele diz assim, você tem fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que se aprova. Ele está falando sobre alguns critérios de aprovação. Uma coisa muito impressionante que nós precisamos entender é que eu preciso gostar do que eu penso, eu preciso gostar do que eu sinto, eu preciso me aprovar. Se eu não me aprovar, eu não vou conseguir ter paz. Você gosta de você? Você gosta de ficar com você? Você gosta do seu jeito? Você gostaria de conviver bem de perto com alguém como você? É impossível você ter paz se você não gostar de você. Se você não gostar da sua companhia, se você não olhar para você e não conseguir enxergar coisas boas, coisas agradáveis, coisas frutíferas, coisas abençoadas. Paulo diz, você tem fé? Então tem. Tem em ti mesmo diante de Deus, porque feliz é aquele que se aprova. Aquele que se aprova, ele é feliz, ele tem paz. Mas quem vive se condenando, quem vive se culpando, quem vive se autodepreciando, ele não tem paz, ele está em guerra. Ele está se autodestruindo pouco a pouco. Ele vai somatizando todas as negativas dele. Então o que nós precisamos entender é, eu tenho que gostar de ser servo de Deus. Eu tenho que gostar de obedecer. E a obediência tem que me dar alegria. Você obedece a Deus com alegria? Se você obedece a Deus com alegria, você tem paz. Quando Ele te dá uma ordem, você não fica revoltado, você não fica rebelde, você sente aquela paz. Ai, Deus está cuidando de mim. Segundo, você se aprovando. Segundo, você não erra, não pode ficar errando, não pode se habituar aos erros. Terceiro, você tem que gostar de você. Você tem que se aprovar. Você tem que fazer coisas das quais você olha. Isso não tem nada a ver com soberba, viu, irmãos? Isso tem a ver com autoestima. Você tem que olhar para aquilo que você faz e você fala, meu Deus, como o Espírito Santo de Deus funciona em mim, como o Evangelho tem sido um progresso, como a palavra de Deus tem sido frutífera. Por quê? Porque isso te dá paz, isso faz você conquistar a si mesmo. Isso porque o homem se perdeu de si no Éden, o homem se perdeu, o homem entrou num motim, numa rebelião particular. Então, para que eu tenha paz, primeiro progresso para possuir minha alma, eu tenho que ter paz com a minha alma. E primeiro, eu tenho que ter gosto, prazer por servir a Deus. Segundo, começar a deixar de errar. Terceiro, eu preciso me aprovar. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso fazer coisas que são boas e que eu gostaria de ver nos outros. Eu vejo em mim. É interessante como as pessoas... elas caçam nos outros o que elas gostariam de ter. Por que eu não frutifico? Se eu gosto de alegria, por que eu não vou ser alegre? Se eu gosto de pessoa alegre, eu vou ser uma pessoa alegre. Se eu gosto de uma pessoa forte, eu vou ser uma pessoa forte. Por que eu tenho que buscar Pokémon? Agora está essa praga aí, né? Hã? Por que você não busca em você o que você busca, o que gosta nas outras pessoas? Tão simples, não é verdade? Aí você vai se gostar, você vai se aprovar.
Você vai querer ficar com você. Vai ser gostoso viver. Bom, Paulo diz assim no versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não comer por fé, e tudo que não é por fé é pecado. Aí ele começa a falar sobre dúvidas, sobre questionamentos, sobre incertezas. Uma das coisas que traz guerra. Você precisa ter certezas, mas a sua certeza tem que vir daqui. Tem gente que tem um monte de certeza, tudo destrutiva e que vai levar para o inferno. Mas ela tem a certeza. As minhas certezas têm que vir da única verdade, que é Jesus Cristo. Primeira condição para que você venha conquistar a si mesmo. Você tem que ter paz com você. Pessoas que vivem com picuinha com os outros são pessoas que não têm paz consigo mesmo. Para que você tenha paz consigo mesmo, primeiro você precisa amar obedecer. Ser feliz em ser servo. Segundo, começar a eliminar os erros da sua vida. É ruim errar. É ruim ou não é? Você é uma pessoa que comete erros sucessivos? Então você é uma pessoa que se destrói. Você nunca vai se gostar, você nunca vai se aprovar, você nunca vai ser feliz. Porque você mesmo se reprova. Um erro que você cometeu, dependendo do nível de gravidade, tem que ser uma vez na sua vida. Uma vez. Por quê? Porque os seus erros não prejudicam os outros, em primeiro plano, prejudicam você mesmo. Pense em um erro que você cometeu. Você prejudicou alguém? Claro. Mas qual foi a pior pessoa, a maior prejudicada? Quem foi? Você. Isso é óbvio. Não precisamos ser um Einstein para saber isso. Então, o que é que nós precisamos entender? Que nós temos que ter paz conosco. Nós precisamos aprender a desgostar de errar. Não, peraí, eu não vou errar mais. Vou acertar, eu quero fazer direito, não é verdade? Errei, preciso melhorar. Então, primeiro, eu gosto de ser servo. Segundo, eu vou deixar de errar. E terceiro, qual que é? Esqueceu já? Eu preciso me aprovar. Preciso olhar para dentro de mim e gostar do que eu vejo. Quando você olha para dentro de você, você gosta do que você vê? Por exemplo, de 0 a 10, o quanto de bondade você gosta de bondade? Quem que não gosta? Eu gosto. De 0 a 10, quanto que você vê de bondade dentro do seu coração? De 0 a 10, quanto que você vê de generosidade, de firmeza, de força? De 0 a 10, quanto que você vê de verdade? Pessoa verdadeira. Eu gosto muito da verdade, e eu sou muito verdadeira, às vezes até demais. Mas não vou procurar no outro, eu vou ser. Se eu gosto, eu vou produzir o fruto que eu gosto. Você gosta muito de manga, e você fica sempre pedindo para o vizinho, que tal você plantar um pé dentro do seu quintal? Para parar de ser mendigo. Comece a plantar os frutos que você gosta. Você gosta de alegria? Começa a trabalhar para você ser uma pessoa alegre. Você gosta de força? Para de ser sanguessuga na veia dos outros, começa a ser forte. Você gosta de pessoas, por exemplo, determinadas? Começa você a ser uma pessoa determinada. Nós temos que produzir frutos, porque a palavra do Senhor diz que o lavrador é o primeiro que se alimenta do fruto plantado. Então, primeiro, goste de ser servo. Segundo, pare de errar. Terceiro, se aprove. Produza frutos para você mesmo comer. Amém? Segunda sugestão, direção para você conquistar a si mesmo. Disciplina própria. Pergunta para o seu irmão, você é uma pessoa disciplinada? Quem já ouviu falar aqui de Alexandre o Grande? Nós estamos estudando Daniel, né? Alexandre, não dá para fugir de Alexandre. Alexandre o Grande. Alexandre conquistou Babilônia, uma palavra profética, né, sobre ele. Foi um homem gigantesco. Morreu aos 32 anos bêbado. Queria conquistar isso, aquilo, tinha inúmeros planos, mas foi vencido pelo vício. Um homem muito forte, dinâmico, determinado, mas ele mesmo boicotou a si mesmo por falta de disciplina. Morreu aos 32 anos, jovem, bêbado. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Fala rapidinho aí para você 3 situações disciplinares na sua vida que você é ponta firme. Disciplinado, que você tenha disciplina.
não vale trabalhar, né? Trabalhar você vai porque você ganha dinheiro. Então tem gente que fala tudo disciplinado porque eu não perco um dia de serviço. Na verdade, é interesseiro, né? Não vale como disciplina. Hã? Nós estamos falando de disciplina para a conquista da alma. Disciplina que faz você progredir e avançar para que você tenha o domínio próprio, para que você governe o que você pensa, governe o que você sente e governe aquilo que você faz. Você precisa ter disciplina. Por exemplo, quantas vezes você já prometeu que vai ser igual Daniel, orar 3 vezes por dia? Quantas vezes durou? Quantas vezes você já prometeu que ia ler um capítulo da Bíblia por dia, ou não sei? E quanto tempo durou? Por que nós não temos disciplina? Você sabe por quê? Por que muitas pessoas não conseguem ter a disciplina necessária para mudar a vida? Porque não existe mudança sem disciplina. Diga isso para o seu irmão. Para que eu mude, eu preciso fazer algo novo. Eu não consigo fazer algo novo se eu não tiver disciplina. Por que nós não temos disciplina? Porque nós não somos investidores. Para que você tenha disciplina, você tem que ser um investidor. Toda pessoa que tem disciplina, ela é uma investidora. Ela investe em si mesma. E para que nós alcancemos a posse da alma, nós temos que ser pessoas disciplinadas. Ou seja, você abaixou uma ordem na sua alma, ela é regra absoluta. Não tem vontade, não tem querer, não tem nada. Aí você diz assim, pastora, mas é a nossa cultura latina, que é todo mundo assim de qualquer jeito. Mas é a nossa cultura divina, não vale? Você fica com a cultura latina ou com a cultura divina? A cultura latina é uma droga, não é verdade? Hã? Agora, e a cultura divina? Que nós temos aprendido sobre a disciplina, sobre regra, sobre nós nos policiarmos, sobre toda essa questão. Quero que você vá comigo. 1 Coríntios capítulo 9, vá lá. Para que nós possamos alcançarmos o domínio próprio, possuirmos a nossa alma, nós temos que ter paz. E paz é aquele que gosta de obedecer, paz é aquele que vem deixando de errar, paz é aquele que se aprova, que produz o fruto que precisa. E o acordo com a disciplina própria, tem que existir. Ou eu tenho um acordo com a minha disciplina, ou vou disciplinado para o lado de fora. O que você quer? Você quer ouvir e obedecer ou você quer que Deus disciplina você para o lado de fora? Sansão tinha disciplina? Nenhuma. Hã? Nenhuma. Pequeno sol morre cego. Nenhuma disciplina. Mas o que caracteriza a força de um homem? A força de um homem é caracterizada pela sua disciplina. A força de um crente é caracterizada pela sua disciplina. Tem que fazer? Eu vou fazer. As maiores conquistas da sua vida você faz, não quando você faz o que você gosta, mas quando você faz o que você deve. Eu sempre ensino para as crianças assim, responsabilidade não tem nada a ver com prazer. Se o prazer vier junto, amém, glória a Deus. Hã? Mas responsabilidade tem a ver com responsabilidade, com dever. Não tem a ver com prazer. Existem pessoas que querem unir de todo custo. A todo custo. Responsabilidade e prazer. Essas duas coisas nem sempre estão juntas. E nós temos que aprender a disciplina a todo custo. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios 9, versículo de número 24. Não sabeis vós os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está falando, persista, que a vida cristã, ela é uma corrida. Olha para o teu irmão, ele está na sua frente ou está atrás de você? Uma corrida não tem quem está à frente e quem está atrás? Então, Paulo estava falando isso. Ele estava falando sobre a disciplina dos corredores da época, das Olimpíadas da época. E ele estava falando assim, ó, na corrida, muita gente corre, mas um só ganha o prêmio. Por quê? Porque é ele que chega na frente. Quem é que chega na frente? Quem tem mais treinamento? Quem tem mais treinamento? Quem teve mais disciplina?
Quando você olha um crente vencer, foi por um acaso, foi milagre, foi Deus, mas houve disciplina. Houve pontuação, houve preparação, houve dedicação, houve abnegação, houve renúncia. Então o que Paulo diz? Ele diz assim, olha, vocês precisam aprender a correr de tal maneira para alcançar, ou seja, com disciplina. Não é correr de qualquer jeito, correr de tal maneira para alcançar. O que você quer alcançar? Eu quero alcançar crescimento espiritual, eu quero possuir minha alma, eu quero ter domínio próprio. Então, você tem que correr de tal maneira até que você alcance. Até que você não pense coisas que reprovam. Não sinta coisas que reprovam. E não faça coisas que reprovam. Porque se você fizer coisas que você reprova, você está boicotando a sua vida. O que é possuir a sua alma? É você ter o domínio dela, o controle dela a tal ponto que ela não venha pecar contra o Senhor teu Deus, mas ela venha amá-lo, ela venha sujeitar-se a Ele, ela venha dedicar-se a Ele. Aí Paulo continua dizendo, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ele diz, a pessoa que está numa luta, ela está com aquele objetivo, então ela se abstém de todo o resto. Foco. Eu quero isso, mas quero aquilo outro, eu quero aquele lá. Não é assim? Foco. Quando Tiago explicando sobre as orações que não são atendidas, ele diz assim, vocês têm orações que não são atendidas porque vocês não sabem orar. Quando você ora, você tem que orar naquilo que você está focado. Quando você ora, você tem que orar naquilo que você está trabalhando. Quando você ora, você tem que orar naquilo que você está mentalmente, psique, emocionalmente, fisicamente envolvido. Não adianta eu orar para aquilo que eu não estou envolvida. Eu não posso dizer para o Senhor, aquilo lá, aquele lá, aquela lá. Eu tenho que dizer, Senhor, é isso aqui, ó. É aquilo que o Senhor disse para Josué, você colocar a planta do pé eu te dou, mas não vale aquele lá, não vale apontar não vale apontar. Você tem que estar dentro da situação. Então a única maneira de você possuir a sua alma e ter controle da sua vida, e você poder dizer, agora eu vou consagrar, agora eu vou melhorar, agora eu vou mudar, a coisa vai ser assim, você tem que ter paz. Segundo, o que você precisa? Ter disciplina própria. Entendeu? Tem gente que não tem disciplina nem alimentar. Nem alimentar. Ele só come o que ele gosta. Ele sabe que tem que comer legume, verdura, ele não come. Por quê? Porque ele não gosta. Agora, como é que um crente assim vai condicionar-se à Escritura? Jamais. Porque a Escritura custa muito mais. Então, como é que as pessoas conseguem ter disciplina própria, se elas não conseguem renunciar, abnegar e abster? Ele diz assim, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Se eu estou numa peleja, se eu estou numa luta, eu tenho que me abster, renunciar de tudo. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Ele estava falando das Olimpíadas. Nós, porém, uma incorruptível. Diga assim, não existe céu sem disciplina. É o que o Paulo está falando. Não tem como nós chegarmos ao céu se nós não tivermos disciplina. Se nós não formos disciplinados. Aí ele continua dizendo assim, pois eu assim corro. Ele está dizendo, eu faço isso. Você pode dizer para o teu irmão, eu faço isso aí. Eu me abstenho, eu luto, eu corro, eu dedico. Se eu quero uma coisa, eu vou atrás e eu faço toda a organização para aquilo e eu me aprumo para aquilo. E enquanto eu não alcançar, eu não desisto, eu não paro, eu não desanimo e eu vou até o fim. Disciplina. Aí ele diz assim, pois eu corro, diz assim, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, não quando não sabendo onde eu vou. Olha só o que ele diz. Eu corro assim, gente. Não como coisa incerta. Eu sei que eu vou alcançar. Por quê? Porque eu corro. Agora, se eu ficar parado, como é que eu sei que eu vou alcançar? Você entende o que ele está dizendo? Primeiro ele dá a direção, depois ele fala, é assim que eu faço. Eu corro como coisa certa. Eu sei que eu vou alcançar. Por quê? Porque eu estou correndo. Como é que você pode garantir que você vai alcançar o seu milagre, a sua bênção, a sua proeza e a sua vitória? Por quê? Porque Deus é bom?
Deus era bom para Sansão na época de Sansão, Deus era bom na época de Davi, eles erraram, falharam, e aí? Por que você vai alcançar o que você busca? Porque Deus é bom? Não é esse parâmetro. Você vai dizer, eu vou alcançar porque eu busco, eu corro, eu luto, eu tenho objetivo, eu não combato no ar coisas invisíveis. Não, eu vou no alvo, no foco, eu tenho objetivo. Era isso que ele estava dizendo. Eu só posso conseguir o meu exterior se eu conquistar primeiro eu mesmo. Eu só serei um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus se em mim existir uma ordem. Eu gosto muito de Gênesis 1. Estava um caos, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus estava dominando para pôr ordem naquilo ali. Você quer vencer do lado de fora, você quer ser um instrumento, você quer ter êxito, vitória, você tem que estar em ordem. Senão não adianta. Não adianta você querer ter êxito e vitória do lado de fora, se aqui dentro está um caos, se está uma tragédia. Então Paulo diz assim, eu faço isso aí, eu vou correndo, eu vou batalhando, eu vou perseguindo, eu vou atrás do meu foco. Eu não mudo o foco. Aí ele diz assim, assim eu combato, não como batendo no ar, não como coisas invisíveis, não, eu vou no certo. Assim subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Pelo quê? Pelo alvo. Olhe para o seu irmão e diga assim, você nunca vai alcançar o que você quer se você não se judiar. Eu digo judiar porque para alguns, abnegar, renunciar, fazer sacrifício, eu estou me judiando, que judiação. Pessoas que gostam de deleites nunca alcançarão nada. O próprio apóstolo Paulo diz, vocês querem alcançar, o que vocês têm que fazer? Eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Aí ele está falando agora do ministério. Por quê? Porque pregando aos outros, eu não venho a perder a mim mesmo. Aí ele diz assim, porque pregando aos outros, eu mesmo não venho de alguma maneira a ficar reprovado. Então, o meu alvo, ele estava dizendo, o meu alvo é salvar. Só que para que eu pregue, para que eu leve a salvação, eu tenho que ter uma estratégia humana. Agora, vamos falar do contexto nosso. Nós estamos falando de você possuir a sua alma, ter domínio próprio, ter uma ordem. O que você precisa fazer? Disciplina. Paulo fala, no meu ministério eu tenho disciplina, porque eu não posso ficar fora da salvação. Então eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ter disciplina, você tem que ter disciplina. Diga amém. Terceira característica e última para que nós alcancemos a posse da alma. É uma das coisas que eu mais gosto do Evangelho. Eu não sei se é porque eu vivi uma vida muito sobrecarregada, muito aprisionada. Eu amo a liberdade. E eu nunca aceitei que ninguém espiasse a minha liberdade. Você quer ver uma fera, é alguém querer espiar a minha liberdade. Porque olha, meu irmão, eu sei o que é ser escravo. Não aceito. A minha liberdade é uma das coisas mais gostosas que eu experimentei, que eu experimento diariamente e que eu desfruto. O que é que você gosta? Quando você senta para comer, você se deleita, ou para beber, você se deleita. Para mim é a liberdade. Quando eu abro meus olhos de manhã, eu me deleito, eu falo, Deus, eu sou livre. Eu sou livre. A liberdade é uma das coisas mais preciosas. Você vê o passado não te fomenta. Você vê o futuro não te aflige. Você vê o que você alcançou, nada tem aprisionamento, porque não tem avareza, não tem apego. Você é livre de tudo que Deus te deu. É só você e Deus. Não tem coisa, não tem ninguém, não tem posse, não tem nada. Você é livre. E não é uma sensação. É uma virtude do Espírito Santo. É aquilo que Jesus diz em João 3. Aquele que nasce do Espírito, ele é como um vento. Você não sabe para onde ele vai, nem de onde ele vem, mas ouve a sua voz, mas você não consegue interpretar nem segurar ele. A liberdade
E quanto mais, eu sempre digo isso, vou repetir, você apega, você traz cativeiro para você. Quanto mais você se manifesta em coisas, você se autopromove, você se coloca, você faz de coisas a sua extensão, você vai criando elos, cativeiros, você vai se prendendo. Você tem que ser livre. A liberdade é uma das coisas mais preciosas. Existem pessoas que são cativas no dinheirinho da poupança, na família, nos bens, nos dons, nos talentos, em si mesmo. É maravilhoso você não ter nada. É aquilo que Jesus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurado o pobre de espírito. Ele é feliz por quê? Porque ele não tem nada. Ele é pobre de espírito. Ele não possui nada aqui dentro. Nada é aqui dentro, tudo é para o lado de fora. O carro pode entrar aqui dentro? Não, é para o lado de fora. A casa é aqui dentro? Não, é para o lado de fora. O que é? Não pode aqui dentro, é tudo para o lado de fora. Então por que pôr dentro? É um absurdo. Isso é uma coisa de gente maluca. Liberdade. Você tem que ansiar por liberdade. Uma das coisas que eu mais busquei, se você perguntar para mim, pastora, o que a senhora mais buscou na sua carreira com Cristo? Foi essa liberdade que eu tenho hoje. Eu amo a liberdade. Amo. Se você não é livre, você não sabe o que você está perdendo. Você tem uma alma disposta, abençoada, segundo Deus, ouvi-lo, amá-lo, estar pronta para Ele, só para Ele, mas para nada e ninguém. Isso é liberdade. Sua alma é dele, preparada para Ele. Coisas são coisas, não existiram, hoje existe, amanhã não vai existir. Você é livre para amá-lo, para servi-lo. Livre. Livre para as aventuras do Evangelho, livre para fazer, livre para se humilhar, livre para obedecer, livre. Eu amo a liberdade, amo a liberdade. E isso é uma das coisas que eu não aceito, é nenhum tipo de grilhão e nenhum tipo de cativeiro, nenhum, não aceito. A liberdade é uma das coisas mais preciosas que eu recebo no Evangelho. Das virtudes, não falo de salvação, eu falo de desfrutar, eu falo de degustar a liberdade. Em saber que você serve só a Deus, mais nada. Você não serve o seu querer, você não serve o que você gosta, você não serve o que você pensa, você não serve a outra pessoa, você não é refém de ninguém. Quando o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, eu disse para Deus assim, com uma condição: eu não aceito ser refém de nada e de ninguém. Se garantires isso, eis-me aqui. Porque eu sempre gostei da liberdade. Desde o dia em que eu a recebi de Cristo, eu me apaixonei pela liberdade. Você é livre? Ou será que quando o seu cônjuge começa a murmurar, ele começa a te afetar, te influenciar e você murmura também? Cativeiro. As situações estão difíceis, ruins, você não consegue fazer uma oração, você não consegue ter a sua paz, você não consegue ter alegria, cativeiro. Você é livre para Ele, livre para ir embora agora, livre para partir agora, livre para ficar agora, livre para fazer o que Ele quer agora. Quero que você vá comigo, 1 Pedro 2,11. A liberdade é um bem alcançado pela conquista. Ninguém recebe a liberdade gratuitamente. Você tem que conquistá-la, tirando os seus grilhões, quebrando a sua avareza, eliminando sua soberba, sua arrogância. Você é livre. Eu quero só te avisar uma coisa. Qual é a vantagem de Satanás nos seus grilhões? Só esse versículo. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Satanás é ladrão e ele vai ir aonde está o seu coração. Onde está o seu coração, ali será o ataque de Satanás. Onde está o seu coração, ali será o alvo de Satanás. Mas se o seu coração estiver em Deus, você é livre. Seu coração é só dele. Onde ele vai atacar? O que ele vai fazer?
Mas o porquê Satanás tem criado muito sofrimento? Por causa dessas linhas, dessas pontas soltas, desses apegos, dessas avarezas, dessa vida medíocre, pobre que o crente insiste em viver. Você é livre. Livre para amar, para perdoar, livre para soltar, livre para viver a vida que Deus te deu. Livre para ter, livre para não ter. Ter? O que é o ter? Nada. Hoje você tem, amanhã você não tem. Ontem você não teve, hoje você tem. Isso aí é irrelevante. É relevante para você? Jesus diz que sim. Que o homem vale não pelo que ele tem, mas por quem ele é. Esse é o meu valor e o seu valor. O nosso valor. É designado pela nossa essência, pela presença do nosso Cristo, pela abundância do Espírito de Deus em nós. Esse é o nosso valor. Você não vale, né, por aquilo que você possui. Sua casa, o que é a sua casa? O que é seu carro? O que é essa vida? O que é que você tem? Paulo diz assim, isso tudo vai ruindo, mas no céu nós temos um edifício. Se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício formado pelo Senhor no céu. Que é? Nada. 1 Pedro, eu quero falar sobre que a liberdade, ela não é doada, ela é alcançada e conquistada. E a verdadeira grandeza de uma pessoa é medida pelos sentimentos que ele domina. Diga isso para o seu irmão. Diga, a sua verdadeira grandeza é medida pelos sentimentos que você domina. Crentes que são dominados pelo que sentem, são crentes vencidos, fracassados, derrotados e frágeis. A sua grandeza, a sua força, a sua unção é caracterizada pelos sentimentos que você domina. Você possui a sua alma. Hoje em dia a coisa mais difícil é você dizer para o crente, diga, nunca mais. Não, peraí, pastora, fala aqui que é nunca mais o quê? Porque vai que eu falo. Não, nunca mais eu vou murmurar. Não posso falar, porque esse negócio de murmurar é uma coisa que vem, pastora. Que tal nós possuirmos a nossa alma? Porque foi uma ordenança. Outra coisa, a liberdade começa onde termina a sua obrigação com a sua vontade. Diga isso para o seu irmão. A liberdade começa onde termina a obrigação que você tem com a sua vontade. O cativeiro que você tem com a sua vontade. Pastora, quando eu vou ser livre? Quando você for livre da sua própria vontade. Quando a sua vontade não te governar mais. Quando a sua vontade não te dominar mais, mas a vontade dele. Jesus na oração do Pai Nosso diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando você é rendido à vontade de Deus, você é livre. A sua liberdade começa onde termina o seu dever e a sua obrigação com a sua própria vontade. Aí você é livre. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não é o que eu gosto, é o que Deus gosta. É isso que me interessa. Não é o que me agrada, é o que a Deus agrada. Tá bom assim? Tá ótimo. Você fez o melhor, tá ótimo. Isso é irrelevante. O que eu não gosto é de pecar. Tá ruim? Não, tá bom. O que tá ruim? Pecado. Pecado é ruim. O que nós não gostamos é do pecado, não é verdade? 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos, pessoas que não são habitantes daqui, forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, desejo carnal desordenado, que combatem contra... Então, vontade, pensamento, sentimento, que não é de Deus, vai definhando sua alma e combatendo sua alma, destruindo sua alma. O que Pedro diz? Abstenha-se das concupiscências, porque elas, abstenha-se, negue. Elas combatem contra a alma de vocês. Jesus diz em Lucas, vocês precisam possuir a alma de vocês porque o fim está próximo. Senão vocês não vão conseguir. Mas para eu possuir a alma, eu preciso de 3 coisas. Primeiro, eu preciso de ter paz comigo. E para que eu tenha paz comigo, eu preciso de 3 situações. Mas vamos lá. Primeiro, eu preciso ter paz comigo. Segundo, eu tenho que ser uma pessoa disciplinada. E terceiro. É isso que você tem que amar e ir atrás. Liberdade. Para você ter paz, você precisa gostar de servir a Deus. Aprender a deixar de errar, não gostar de errar. E começar a fazer coisas que sejam boas, aprovadas.
frutificar. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos um pouquinho. Você leu no começo que o Senhor Jesus diz assim: conquiste a sua alma. Possua a sua alma. O tema da mensagem é: conquiste a ti mesmo. Tenha paz com você. Se você quiser dobrar o seu joelho, pode dobrar. Tenha paz com você, tenha disciplina. Seja livre. Livre do seu passado, livre da ansiedade do futuro. Livre, livre, livre. Jesus Cristo disse que aquele que eu libertar verdadeiramente será livre. Jesus me libertou do domínio, da opressão, da avareza, do apego. Deixa Jesus libertar você do apego. Deixa Jesus libertar você da avareza, do medo, da ansiedade, da preocupação. Ele foi Deus na sua vida e sempre continuará sendo. Paulo era tão livre que ele dizia assim: eu sei estar abatido, eu sei ter fome, eu sei estar nu, eu sei. Eu aprendi. Deus, que nós tenhamos paz conosco, possamos gostar muito de te servir. Servir-te é o meu prazer, Jesus. Porque para mim é um privilégio poder te servir. É um privilégio poder ser serva do Senhor. Senhor, ajuda-nos a não gostar de errar. Não. Que os nossos erros sejam eliminados da nossa vida. Deus, ensina-nos a produzirmos frutos que nós gostamos, ao invés de procurar no vizinho. Que nós queiramos os nossos próprios frutos, Senhor. O que eu gosto de ver em alguém, que eu mesma produza. Segundo, Senhor, dai-nos disciplina e que nós possamos fazer como Paulo diz, abster-nos, galgar, buscar, termos foco, objetivo, projeto, nos envolvermos naquilo que nós queremos. Ó Deus, nós temos visto isto muito comum nos crentes. Pessoas que começam um projeto e vai bem nos primeiros meses, depois, nas primeiras semanas, depois desanima e para. E quantos projetos têm ficado apenas no plano de embrião? Porque não existe determinação, não existe disciplina, não existe sacrifício humano, não existe renúncia humana. Eu só vou construir alguma coisa se eu conseguir destruir o meu apego ao conforto. Se eu conseguir destruir o meu apego ao aconchego. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos pessoas construtoras, pessoas disciplinadas, pessoas de esquema, de objetivo. Ó Deus, para que nós possamos nos aprovar. Eu queria que você olhasse para você e você visse se você tem alegria ao ver você. Alegria pelas coisas que você tem feito, vivido, experimentado. Alegria por olhar que você conseguiu sair daquela opressão, você conseguiu sair daquela depressão. Claro que foi Deus, em primeiro lugar foi. Mas o sim, o amém, foi do Espírito, mas o querer, a vontade e a obediência foi sua. Você ajuntou com Jesus. Você tem alegria por estar ajuntando com Jesus, por estar junto com Ele no projeto chamado vida. Jesus tem um projeto para você chamado vida, sua vida. E em terceiro, liberte-se. Liberte-se do domínio do seu querer, da sua vontade. Liberte-se dos seus preconceitos. Liberte-se dos seus hábitos ruins de ficar triste. Seus hábitos ruins de ficar cansado e se entregar. Liberte-se de todas aquelas considerações nocivas. Deus ama você. E Ele diz para você nesta noite, possua sua alma. Tenha domínio próprio. Tenha controle sobre você. Como é que você vai entregar para mim um carro desgovernado? Como é que você vai entregar um coração que nem seu não é? Uma vida que nem sua não é? Como é que você pode querer entregar para Jesus um coração que não é seu? Seu coração é de todos menos seu. Como é que você vai entregar para Jesus uma vida que não é sua, que você não consegue nem governar a sua vida? Peça perdão ao Senhor e diga, Senhor, a partir de hoje,
eu vou tomar decisões que sejam relacionadas à posse de minha alma, à reconquista da minha alma. Se Satanás entrou, possuiu o pecado, a concupiscência, a luxúria, a avareza, a soberba, eu vou buscar de volta, e a tua palavra diz que o Senhor vai maniatar o valente. Eu vou possuir, em nome de Jesus Cristo, a minha alma para entregá-la para o Senhor, porque a minha alma é do Senhor, Deus. Eu não vou ter uma alma descontrolada, eu não vou ter uma alma à mercê da minha vontade, eu não vou ter uma alma que domina, que a vontade domina a minha alma, não. Eu vou ter uma alma que é sujeita, que ela é rendida ao Espírito Santo de Deus e que é feliz, porque essa é a verdadeira felicidade. Quando a minha alma encontrar a sujeição devida a Cristo, ela será feliz. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Quero que você coloque sua mão no seu coração assim, ó. Quero que você diga assim: meu Deus, eu não quero viver como muitos crentes, perdidos, ansiosos, sofredores, por não possuir a própria alma. Eu quero ter paz, e a paz que eu quero vai depender daquilo que eu fizer diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero ter disciplina, e eu quero ser livre. Eu quero focar, ter sacrifícios, objetivos que me levem ao sucesso. Deus, eu quero ser livre de tudo que me prende, para que eu possa alcançar o que o Senhor tem para mim. Em nome do Senhor Jesus. Amém.